Bom dia! Hoje vamos apresentar um seminário sobre a deficiência da enzima G6PD e a apresentação de um caso clínico relacionado à mesma. A G6PD, ou glicose 6-fosfato desidrogenase, é uma enzima presente nos neutrófilos e eritrócitos. O gene que codifica a G6PD está localizado na região telomérica do braço longo do cromossomo X, na banda XQ28. A deficiência dessa enzima afeta mais de 200 milhões de pessoas no mundo e apresenta frequência relativamente alta em negros americanos e populações do Mediterrâneo. Ocorre especialmente em homens, por estes possuírem apenas um cromossomo X. Possui como principal manifestação a anemia hemolítica, sendo que a hemólise pode ser desencadeada por infecções e por algumas drogas com propriedades oxidativas, como o ácido acetil salicínico, o cloranfenicol e os antimaláricos. Existem mais de 300 variantes dessa doença. No entanto, os fenótipos de maior importância são três. Apesar da nomenclatura destes não estar relacionados com o tipo sanguíneo do indivíduo, podemos dividir em: a variante A negativa é proveniente da África, que apresenta manifestações clínicas brandas, uma vez que o indivíduo produz de 3 a 7% da quantidade de G6PD normal. A variante A positiva também é proveniente da África e apresenta essas manifestações brandas, mas neste caso, o indivíduo produz 80% da quantidade de G6PD normal. Já a variante B negativa é proveniente do Mediterrâneo, em especial na região da Itália, que apresenta manifestações clínicas graves, uma vez que esse indivíduo produz quantidades quase nulas de G6PD normal. Esses indivíduos não podem utilizar uma série de medicamentos, que desencadeiam o estresse oxidativo e devem controlar rigorosamente a dieta. Quanto à fisiopatologia, primeiramente é necessário entender o funcionamento e a importância da via da pentose fosfato para hemácia. A via da pentose fosfato também é chamada de via ribose 5-fosfato e é uma via metabólica que ocorre no citosol e promove oxidação da glicose 6-fosfato sem geração de ATP e sem a participação do oxigênio, ou seja, anaeróbia. O NADPH é importante para os processos de biossíntese redutiva, como por exemplo a lipogênese, e para evitar danos oxidativos gerados por espécies reativas de oxigênios nas hemácias. Na maioria dos tecidos, apenas a primeira fase, chamada de oxidativa, é presente e resulta em NADPH e ribose. No entanto, em tecidos que necessitam mais de NADPH do que de ribose, pode ocorrer a segunda fase, chamada não oxidativa. Na fase oxidativa, a primeira reação é a desidrogenação enzimática da glicose 6-fosfato pela glicose 6-fosfato desidrogenase, a G6PD, para formar 6-fosfoglicono de lactona, que é hidrolisado para sua forma livre, 6-fosfogliconato, por uma lactonase específica, sendo que o NADP positivo é o receptor de elétrons dessa reação. Depois, o 6-fosfogliconato sofre desidrogenação e descarboxilação pela 6-fosfogliconato desidrogenase para formar a D-ribulose 5-fosfato, uma reação que gera a segunda molécula de NADPH2. A fosfopentose isomerase converte então a ribose 5-fosfato em D-ribose 5-fosfato. Já na fase não oxidativa, as riboses 5-fosfato são recicladas mediante atividade de transcetolases e transaldolases em glicose 6-fosfato, que pode entrar novamente na fase oxidativa e produzir mais NADPH. O NADPH produzido na via das pentoses é importante para atuar como um agente redutor na oxidação da enzima glutationa peroxidase. Essa enzima pode estar na forma oxidada ou reduzida, sendo que sua ação antioxidante só é ativa quando a enzima está na sua forma oxidada. A principal ação dessa enzima ativa é reduzir o H2O2 em H2O. Isso é necessário porque o H2O2 é uma espécie reativa de oxigênio, que na hemácia é produzido em decorrência de mudanças conformacionais do oxigênio por essa célula. O H2O2 tem vida longa, é capaz de atravessar camadas lipídicas, pode reagir com a membrana eritrocitária e com proteínas ligadas ao ferro mais 2.
Apesar de não ser um radical livre, pela ausência de elétrons desemparelhados na última camada, é um metabólito do oxigênio extremamente deletério, porque participa de uma reação que produz OH-. Esse radical hidroxila interage com os fosfolipídios da membrana e a desestabiliza, processo denominado de peroxidação lipídica ou lipoperoxidação, o que leva à lise celular. Ou seja, o H2A2 é altamente tóxico para as células e essa toxicidade pode ser aumentada de 10 para 1000 vezes quando a presença de ferro, como ocorre, por exemplo, na hemocromatose transfuncional. A via das pentoses é ativada em condições de estresse oxidativo, quando o indivíduo é exposto a substâncias oxidativas naturais ou artificiais, como medicamentos e alimentos específicos. No entanto, na ausência de G6PD, essa via não produz NADPH, levando à oxidação de compostos essenciais para a sobrevivência das hemácias. As mudanças estruturais decorrentes desse processo geram bisulfetos e causam a desnaturação e a precipitação da hemoglobina, formando os corpúsculos de Heinz. Estes se integram à membrana do eritrócito, alterando sua carga, elasticidade e permeabilidade, tornando-o suscetível à remoção pelo sistema reticulomonocitário do baço, fígado e medula, iniciando dessa forma o processo hemolítico. Os sintomas e sinais clínicos aparecem durante os 2 primeiros anos de vida na maioria dos pacientes, porém, os sintomas podem ser variados, sempre após a exposição a algum tipo de alimento, medicamento e infecção, ou podem permanecer assintomáticos por anos. A maioria dos indivíduos maiores de 1 ano que apresentam deficiência de G6PD são assintomáticos, embora possam manifestar hemólise de graus variáveis quando expostos a alguns dos fatores desencadeantes, sendo que abscessos hepáticos e perihepáticos podem ser ocasionalmente os primeiros achados. A maioria dos casos, a hemólise atinge menos de 25% das hemácias e causa icterícia transitória e colúria. Mas, por outro lado, hemólises graves podem causar hemoglobinúria e lesão renal aguda. Assim, quando sintomáticos, o fígado, o rim, o pulmão são os principais órgãos afetados, sendo que são comumente observados episódios de infecção e linfadenopatia. O consumo de certos alimentos, como fava ou feijão de fava, pode levar ao portador a desenvolver uma crise hemolítica. Por isso, essas crises hemolíticas antes eram chamadas de favismo. A fava contém isoramil e divicina, que são 2 agentes fortemente redutores, cujas ações resultam na oxidação das proteínas de membranas dos eritrócitos. Hoje nós vamos discutir o caso de um paciente de 5 anos, sexo masculino, pardo, com infecções de repetição desde os 6 meses de vida, que apresentou pneumonias, sendo 2 com derrame pleural, septicemia, sinusites, otites médias, estomatite, piodermite e diarreias. Decorrente dessas infecções, necessitou ser internado 8 vezes. Deu entrada no hospital novamente com pneumonia. O exame microbiológico demonstrou a presença de Streptococcus pyogenes e o hemograma teve os seguintes resultados. Os valores do VCM e CHCM no hemograma permitem a conclusão de que o paciente apresenta uma anemia hemolítica normocítica e hipocrômica. Essa anemia é evidenciada pelo baixo valor de hemoglobina. O fato dela ser hemolítica é comprovado pelo aumento dos reticulócitos. Segundo o exame de tipagem sanguínea, demonstrado na tabela abaixo, o paciente é do tipo sanguíneo A positivo com subtipo A3. A discrepância na tipagem reversa é explicada pelo fato de que existe a formação de anticorpos anti-A1, já que o paciente é um subtipo de A, ou seja, possui uma quantidade pequena de A1 em suas hemácias, permitindo a formação de anticorpos contra eles. Isso porque as hemácias possuem diferentes níveis de pressão genética. No caso, o antígeno A3 é mais expresso pelas hemácias do paciente. Já a discrepância na direta pode ser explicada pelo fato de que a menor reatividade encontrada nos subgrupos é pelas mutações ocorridas na região de código do gene que codificam o grupo ABO. O TAD positivo indica a presença de anticorpos IgG aderidos à membrana eritrocitária. Essa positividade, no caso, está relacionada com haloanticorpos presentes no paciente contra hemácias de bolsas recebidas, uma vez que no histórico desse paciente consta que já foram realizadas transfusões anteriores. Quando o TAD é positivo, segue-se para o eluato. No eluato, se o positivo for em 1 e 2, como no caso, realiza-se o painel de hemácias para determinar exatamente o anticorpo. Já o pai positivo em pesquisas anteriores indica a presença dos anticorpos anti-E-grande e anti-C-grande no soro do paciente. O resultado atual está de acordo com a tabela abaixo.
a tabela demonstra novamente a presença de anti-E grande e anti-C grande. Os antígenos E grande e C grande fazem parte do sistema sanguíneo RH. Os antígenos desse sistema estão localizados em duas proteínas expressas na membrana dos eritrócitos, RHD e RHCE, que carregam respectivamente os antígenos D e o C grande, C pequeno e E grande, em várias combinações. No caso, o paciente apresenta a proteína RHCE com os antígenos C pequeno e E pequeno, sendo expressos, e os antígenos C grande e E grande não. Isso é evidenciado pelos resultados na fenotipagem estendida do paciente. Por isso, quando em contato com o sangue positivo para C grande e E grande, o paciente desenvolveu os anticorpos anti-E grande e anti-C grande por imunização transfusional. Um estudo realizado com 73 pacientes deficientes da G6PD durante episódios de hemólise sugere que a infecção é o fator mais comum desencadeante da hemólise, superando até mesmo a exposição a drogas oxidantes. A hemólise apresentada pelo paciente foi desencadeada pela infecção por Streptococcus pyogenes, produtor de H2O2. Esse micro-organismo é facilmente destruído por neutrófilos de pacientes com deficiência na G6PD, pois seu H2O2 endógeno não é destruído pela catalase, sendo capaz de suprir as células deficientes com derivados tóxicos de oxigênio para que esse seja utilizado na destruição das bactérias. O H2O2, além de causar injúria ao próprio antígeno, também causa estresse nas hemácias do hospedeiro. Isso porque o paciente não é capaz de reduzir esse metabólito H2O. Níveis maiores que 5% de G6PD aparentemente são suficientes para reciclar NADP+, e NADPH, em uma velocidade que permite ativação do metabolismo oxidativo e proteção adequada contra infecções por micro-organismos. O principal teste diagnóstico para a detecção da deficiência de G6PD consiste em uma triagem neonatal, através do teste do pezinho ampliado, fazendo-se a medida da atividade enzimática, como também medida de NADPH, exames bioquímicos, observando reticulócitos acentuados, diminuição da hemoglobina, presença de células jovens, aumento da bilirrubina e da deshidrogenase lática, assim como a presença de corpúsculos de RENs nas hemácias. A determinação da G6PD neonatal em papel filtro é realizada por um método enzimático colorimétrico, sendo normais os valores superiores a 2,1 Ug-hemoglobina. Amostras expostas a altas temperaturas e/ou umidade podem exibir baixa atividade de G6PD por inativação da enzima. Portanto, a importância do teste do pezinho reside no fato de que, como os níveis de G6PD estariam mais elevados logo após o nascimento, os níveis mais baixos da mesma nesse período podem ser indicativos da deficiência dessa enzima. Vale ressaltar que, se o diagnóstico for feito enquanto o bebê ainda é lactante, deve-se impedir o contato com os agentes agressores. Isso porque as substâncias podem ser passadas pelo leite materno, podendo levar à hemólise prematura. Além do teste do pezinho, são realizados testes bioquímicos e citoquímicos associados ao metabolismo oxidativo de fagócitos em relação à formação de espécies reativas de oxigênio. O mais usado é um exame simples de baixo custo chamado de teste de redução de tetrazóleo nitroazul, NBT, onde as células fagocitárias são ativadas por estímulos apropriados na presença do corante, cor amarela, funcionando como receptor de elétrons, ocorrendo uma redução quando em contato com espécies reativas de oxigênio, mudando para a cor azul, podendo ser quantificada no citoplasma dos neutrófilos. A técnica consiste em colocar 1 ml de sangue em 0,5 ml de solução NBT em salina a temperatura de 37 graus Celsius. Dessa forma, a amostra fica incubada por 15 minutos e logo depois são utilizadas algumas gotas para a realização do esfregaço. Na imagem ao lado, a observação dos neutrófilos corados em rosa demonstra a incapacidade desses de atingir o burst oxidativo, transformação de oxigênio em peróxido de hidrogênio, o que pode ser decorrente de uma deficiência de G6PD. Outro teste para a identificação da deficiência de G6PD é pelo teste de redução da hemoglobina. Para uma atividade normal de G6PD, a reação final deve apresentar a coloração vermelho vivo, uma vez que a solução de nitrito transforma a hemoglobina em meta-hemoglobina, e esta é reconvertida em hemoglobina na presença de azul de metileno. Na presença de uma atividade reduzida de G6PD, a coloração final é castanha, pois ocorre a formação de meta-hemoglobina sem sua reconversão à hemoglobina.
A citometria de fluxo também é usada para diagnosticar deficiências no metabolismo oxidativo por apresentar resultados rápidos e precisos. É medida a produção de peróxido de hidrogênio de neutrófilos ativados com acetato de forbalmiristato, PMA, após coloração com dihidroordamina 1,2,3, DHR. O DHR é uma substância que se liga aos neutrófilos, causando aumento da fluorescência na presença de peróxido de hidrogênio. A produção do peróxido de hidrogênio é diminuída na deficiência de G6PD, por isso, observa-se menor fluorescência dos neutrófilos nessa deficiência. Agora, apresentamos uma tabela que sintetiza os testes utilizados para avaliação do metabolismo oxidativo. A função dos testes, portanto, é avaliar o metabolismo oxidativo, e eles são o teste citoquímico do NBT, a avaliação da produção de ânions peróxido, peróxido de hidrogênio e de fótons e a citometria de fluxo. Esses testes irão apresentar alterações na doença granulomatosa crônica, DCG, nas deficiências de G6PD, deficiência de mieloperoxidase e deficiência de glutatinona sintetase. Pela gravidade do quadro, entre outros exames, foram realizados os testes NBT e DHR por citometria para o diagnóstico de deficiências funcionais de fagócitos. Ambos se mostraram claramente alterados e, associado a isso, foi realizada uma nova dosagem de G6PD, o que demonstrou acentuada diminuição, permitindo a conclusão de que o quadro fagocitário do paciente é causado por deficiência da enzima em neutrófilos. O quadro de deficiência de G6PD do paciente já havia sido observado no teste do pezinho, no entanto, a dosagem foi realizada novamente. Não há tratamento medicamentoso para essa deficiência. Portanto, o principal tratamento para a deficiência de G6PD é prevenir e minimizar as situações que levem ao estresse oxidativo. Raramente, a anemia pode ser suficientemente grave para justificar uma transfusão de sangue. No entanto, pelo fato da anemia ser grave nesse paciente, foi solicitada uma transfusão de concentrado de hemácias. Nesse caso, é necessária uma transfusão de sangue com subtipo A3 ou subtipo O, sendo que esses não podem possuir os antígenos C e E expressos. Essa transfusão foi necessária, pois apesar de ser recomendada a transfusão para uma hemoglobina 7 gramas por decilitro, esse paciente apresenta um nível de hemoglobina próximo desse número, que seria de 8 gramas por decilitro. E tal valor associado a uma sintomatologia grave com quadros infecciosos respiratórios recorrentes, como a pneumonia, levou à necessidade de uma transfusão sanguínea. Pode existir nesse contexto a solicitação para que a bolsa seja filtrada e irradiada, pois, apesar da deficiência de G6PD não estar associada a um quadro de imunossupressão, recomenda-se esse procedimento por conta dos processos infecciosos recorrentes. Tal fato está associado à impossibilidade de que linfócitos favoreçam sua expansão clonal no organismo do paciente debilitado, contribuindo, portanto, para uma transfusão ou redução de riscos.